Se a sua vida ainda não mudou, talvez o que precise mudar não seja o seu esforço, mas o seu pensamento. Preste atenção nisso. A prosperidade não começa no bolso, ela começa na mente. E antes de existir no mundo físico, ela precisa existir dentro de você, como uma convicção inabalável. Durante anos, pessoas buscam riqueza trabalhando mais, correndo mais, tentando mais, mas continuam presas no mesmo lugar. Não porque lhes falte capacidade, não porque lhes falte oportunidade, mas porque existem bloqueios invisíveis sabotando o fluxo da abundância. E o primeiro deles é silencioso e perigoso. Primeiro bloqueio: mentalidade de escassez. Você pode até desejar prosperidade, mas no fundo, você acredita que ela é possível para você? A mentalidade de escassez faz você pensar assim: dinheiro é difícil, rico é quem tem sorte, não nasci para isso. Minha realidade sempre foi assim. Esses pensamentos parecem inocentes, mas são decretos. E como ensina Napoleon Hill em sua filosofia sobre o poder do pensamento, aquilo que você aceita como verdade em sua mente começa a moldar sua realidade. Prosperidade não é apenas ter dinheiro, é viver com consciência de abundância. É acreditar que há oportunidades suficientes. É entender que o universo não é limitado e que você não nasceu para sobreviver, mas para prosperar. Mas existe algo ainda mais poderoso do que acreditar. É agradecer antes de receber. A gratidão é a prova de fé antecipada. Quando você agradece pelo que ainda não chegou, você envia ao seu subconsciente uma mensagem clara: eu já sou digno. E quando sua mente aceita que você é digno, ela começa a buscar caminhos, ideias, conexões e oportunidades alinhadas com essa nova identidade. Prosperidade é identidade. Se você se vê como alguém que luta, sua mente cria luta. Se você se vê como alguém que prospera, sua mente cria caminhos. E aqui está uma verdade profunda. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita que merece. Enquanto houver culpa por querer crescer, enquanto houver vergonha de desejar riqueza, enquanto você achar que prosperar é egoísmo, você continuará bloqueando o fluxo da abundância. Dinheiro não é vilão, ele é amplificador. Nas mãos certas, ele constrói sonhos, ajuda famílias, transforma vidas, honra a Deus, cria impacto. Prosperidade não é apenas acumular, é expandir. Mas para expandir, você precisa quebrar a primeira prisão, a escassez mental. Comece hoje a treinar sua mente. Ao acordar, diga: eu sou grato pelo dinheiro que está vindo. Eu sou grato pelas oportunidades que surgem. Eu sou grato pela prosperidade que já está a caminho. Não importa a sua situação atual, importa a sua direção mental. A mente humana é como um terreno fértil. Se você planta medo, colhe limitação. Se você planta fé e gratidão, colhe abundância. E isso nos leva ao próximo bloqueio, que muitas vezes anda de mãos dadas com a escassez. Mas antes de avançarmos, comente agora: eu sou próspero. E escreva isso com convicção, porque toda transformação começa com uma declaração. Escreva como quem declara o próprio destino. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé
sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. O maior ladrão da sua riqueza não está no mercado, está dentro da sua mente. Existe um inimigo invisível que destrói sonhos antes mesmo de eles nascerem. Ele não faz barulho, não avisa quando chega, mas paralisa decisões, sufoca ideias e congela oportunidades. O nome dele é medo. Segundo bloqueio: medo do fracasso e do sucesso. Sim, do sucesso também. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas no fundo têm medo do que a prosperidade exige. Medo de errar, medo de ser criticado, medo de tentar e não conseguir, medo de crescer e ser julgado, medo de perder pessoas pelo caminho. Napoleon Hill ensinava que o medo é apenas um estado mental, e estados mentais podem ser controlados e transformados. O medo não é real no sentido físico, ele é uma construção da imaginação. E aqui está algo poderoso. A mesma imaginação que cria o medo pode criar a fé. Prosperidade exige decisão, e decisão exige coragem. A maioria das pessoas vive esperando segurança total para agir. Mas segurança absoluta não existe. O que existe é fé aplicada. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa dar o primeiro passo. O medo do fracasso faz você adiar. Adiar faz você estagnar. Estagnar cria frustração. E frustração reforça a ideia de incapacidade. É um ciclo. Mas existe outro ciclo, muito mais poderoso. Ação gera experiência. Experiência gera confiança. Confiança gera resultados. Resultados fortalecem sua identidade de prosperidade. E existe um detalhe profundo. Muitas pessoas não têm medo de fracassar. Tem medo de vencer. Porque vencer exige responsabilidade, exige crescer, exige sair do ambiente comum, exige deixar a zona de conforto. Prosperidade não combina com acomodação. Se você quer abundância, precisa aceitar a expansão. E expansão dói. Dói mudar hábitos, dói acordar mais cedo. Dói estudar enquanto outros descansam. Dói investir enquanto outros gastam. Mas a dor do crescimento é temporária. A dor do arrependimento é permanente. A fé é o antídoto do medo. E fé não é apenas acreditar em algo maior. É acreditar em você como instrumento dessa grandeza. Quando você declara: eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou preparado, você está reprogramando o seu subconsciente. E o subconsciente não distingue realidade de repetição. Repita coragem, e você se tornará corajoso. Repita prosperidade, e sua mente começará a agir como alguém próspero. A gratidão novamente entra como força transformadora. Seja grato até pelos desafios, porque eles são treinamento. Cada dificuldade que você enfrentou até hoje não foi punição, foi preparação. Você não está atrasado, você está sendo moldado. Mas chega um momento em que você precisa escolher: vai continuar vivendo no piloto automático do medo ou vai assumir o controle do seu destino? Prosperidade é escolha diária, é disciplina emocional, é fé prática. E existe um terceiro bloqueio mais comum do que você imagina, que faz pessoas talentosas permanecerem invisíveis para as oportunidades. Mas antes de avançarmos, comente agora com força e convicção: eu sou abundante.
Escreva como quem assume uma nova identidade. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. Se você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer resultado parecerá suficiente, e qualquer obstáculo parecerá definitivo. Existe um bloqueio silencioso que impede milhares de pessoas de prosperarem. E ele não está na falta de talento, não está na falta de oportunidade, está na falta de definição. Terceiro bloqueio: ausência de propósito definido. Napoleon Hill ensinava que todo grande enriquecimento começa com um propósito claro e ardente. Não um desejo fraco, não um seria bom ser, mas uma decisão firme. Você sabe exatamente quanto quer ganhar? Você sabe exatamente como quer viver? Você sabe qual impacto quer causar? Ou você apenas quer melhorar de vida? Prosperidade exige direção. Imagine um navio poderoso, com um motor forte, estrutura resistente, mas sem rota definida. Ele pode navegar por anos e nunca chegar a lugar algum. Assim é a vida de quem não define metas claras. O universo responde à clareza. Sua mente responde à precisão. Quando você diz, eu quero prosperar, isso é genérico. Mas quando você diz, eu vou construir uma vida abundante com liberdade financeira, ajudando pessoas e honrando meus valores, isso cria direção. Clareza gera foco. Foco gera energia concentrada. Energia concentrada gera resultado. E aqui entra um princípio poderoso. Seu subconsciente trabalha 24 horas por dia, mas ele precisa de instruções específicas. Se você não define metas, ele trabalha para manter o que já existe. E manter o que já existe raramente cria prosperidade. Agora entenda algo profundo. Prosperidade não é apenas dinheiro, é alinhamento. Quando o seu propósito está alinhado com seus valores, quando o seu desejo está alinhado com sua fé, quando sua meta está alinhada com sua identidade, você entra em estado de expansão. Mas muitas pessoas têm medo de definir metas grandes, porque metas grandes exigem uma nova versão de si mesmo. Você não conquista a prosperidade permanecendo a mesma pessoa. Você evolui e a prosperidade acompanha. E aqui entra novamente a gratidão. Gratidão não é passividade, é combustível. Quando você agradece pelo que já tem, você fortalece sua base emocional. E quando sua base emocional é forte, você suporta o processo da construção. Propósito sem gratidão gera ansiedade. Gratidão sem propósito gera acomodação. Mas propósito mais gratidão gera abundância consciente. Agora reflita. Você está vivendo por reação ou por decisão? Está esperando circunstâncias melhorarem ou está construindo o caminho? Existe ainda um quarto bloqueio, talvez o mais perigoso de todos, porque ele faz você começar e nunca terminar. Mas antes de avançarmos, comente agora com fé. Eu sou milionário. Mesmo que ainda não esteja no extrato, precisa estar primeiro na identidade. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo
e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. O que você faz todos os dias está decidindo se você será comum ou extraordinário. Existe um bloqueio que destrói sonhos silenciosamente. Ele não grita, não aparece como medo intenso, não se apresenta como dúvida evidente. Ele se disfarça de "depois eu faço". Quarto bloqueio: falta de disciplina e persistência. Quantas vezes você começou algo com entusiasmo e parou no meio do caminho? Quantas ideias incríveis ficaram apenas na intenção? Prosperidade não é construída na empolgação, ela é construída na constância. Napoleão Hill ensinava que a persistência é o divisor entre o fracasso temporário e o sucesso definitivo. A maioria das pessoas desiste na primeira dificuldade e depois conclui que não era para mim. Mas não é sobre destino, é sobre decisão sustentada. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. É acordar quando o corpo pede mais 5 minutos. É estudar quando a mente quer distração. É investir quando o impulso quer gastar. É continuar quando ninguém está vendo. Prosperidade ama a constância. Abundância respeita compromisso. E aqui está algo poderoso. Seu futuro não é criado em grandes momentos. Ele é criado em pequenas ações repetidas diariamente. Um hábito constrói riqueza. Um hábito constrói saúde. Um hábito constrói caráter. Se você quer mudar sua vida financeira, emocional e espiritual, mude sua rotina. Mas existe algo ainda mais profundo. Disciplina sem propósito cansa. Disciplina sem fé esgota. Disciplina sem gratidão se torna pesada. Por isso, a tríade da prosperidade é clareza, fé e ação constante. E nunca se esqueça: prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro, é ter paz enquanto constrói, é ter gratidão enquanto cresce, é ter consciência de que você é instrumento de algo maior. Você não nasceu para sobreviver contando moedas. Você nasceu para prosperar multiplicando talentos. E toda manhã é uma nova oportunidade de declarar: hoje eu ajo como alguém próspero. Hoje eu penso como alguém abundante. Hoje eu sou grato antes mesmo de receber. Porque gratidão abre portas invisíveis. E quando você ora, agradece, visualiza e age, você alinha mente, espírito e ação. Prosperidade não é sorte, é construção mental, emocional e prática. Agora a decisão é sua. Vai continuar adiando ou vai assumir a identidade de alguém que prospera? Comente agora com convicção: eu sou rico. Escreva como quem declara o próprio destino. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. Você pode ter fé, mas se estiver cercado por dúvida todos os dias, sua força enfraquece. Existe um bloqueio que muitas pessoas ignoram, mas que age silenciosamente contra sua prosperidade. Quinto bloqueio: influências negativas e ambiente limitador. Ninguém prospera sozinho, mas também ninguém prospera cercado por mentalidade pequena. Você pode ter sonhos grandes, mas se todos ao seu redor repetem: isso é impossível. Ninguém fica rico honestamente. Para que tentar? Se contenta com o que você já tem. Essas frases começam a infiltrar na sua mente, e como ensinado nos princípios do sucesso,
A mente humana é altamente sugestível. Você se torna a média das conversas que ouve, a média das ideias que consome, a média das expectativas que aceita. Prosperidade exige proteção mental. Se você alimenta sua mente com notícias negativas o dia inteiro, com pessoas pessimistas, com críticas constantes, sua energia diminui, e energia baixa não sustenta a abundância. Ambiente não é só físico, é emocional, é digital, é espiritual. Quem você segue? O que você assiste? O que você escuta diariamente? Você pode não perceber, mas tudo isso está programando seu subconsciente. E se você quer prosperidade, precisa se cercar de mentalidade de crescimento. Busque pessoas que falem de possibilidades, conteúdos que expandam sua visão, ambientes que desafiem sua evolução. Isso não significa abandonar todos, significa fortalecer sua identidade. Quando sua mentalidade estiver sólida, você influencia o ambiente. Mas enquanto ela está em construção, o ambiente influencia você. Prosperidade ama a associação positiva. Grandes resultados nascem de alianças estratégicas, conversas elevadas, mentorias, comunhão com pessoas que também buscam crescer. E aqui entra novamente a gratidão. Seja grato pelas pessoas certas que já estão no seu caminho e declare que novas conexões alinhadas estão chegando. Porque quando você eleva seu padrão interno, seu ambiente começa a mudar. Mas existe ainda um sexto bloqueio, um bloqueio que prende até pessoas talentosas e determinadas. Antes de avançarmos, comente agora: eu sou abençoado e próspero. Escreva com convicção, porque você está elevando seu padrão. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. Não é o mundo que está te impedindo. Às vezes é a versão antiga de você lutando para sobreviver. Existe um bloqueio profundo, silencioso, emocional. Ele não aparece como medo explícito. Ele se manifesta como procrastinação, como desculpas sofisticadas, como cansaço constante, como não é o momento certo. Sexto bloqueio: autossabotagem e crenças enraizadas. Você diz que quer prosperar, mas quando surge uma oportunidade, você hesita. Você diz que quer crescer, mas quando precisa investir em você, você adia. Isso não é falta de capacidade, é conflito interno. Muitas pessoas carregam crenças formadas na infância. Dinheiro é sujo. Rico é arrogante. Nossa família sempre foi simples. Isso não é para gente como nós. Essas frases criam um teto invisível. E toda vez que você começa a ultrapassar esse teto, seu subconsciente puxa você de volta para o nível que considera seguro. A mente busca coerência com a identidade. Se no fundo você acredita que não merece prosperar, você vai encontrar formas inconscientes de bloquear seu crescimento. Prosperidade exige atualização de identidade. Você precisa deixar morrer a versão que se conformava, a versão que se limitava, a versão que tinha medo de brilhar. Porque a abundância não combina com autopunição. Talvez você carregue culpa por querer mais. Talvez ache que desejar riqueza é egoísmo. Talvez tema ser julgado. Mas entenda, desejar prosperar não é ganância, é expansão. Quando você cresce financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, você amplia seu impacto. A autossabotagem nasce da incoerência interna.
Você ora pedindo prosperidade, mas pensa, isso não vai acontecer comigo. Você agradece, mas duvida, e essa dúvida cria bloqueio energético. Por isso, a fé precisa ser acompanhada de decisão. Declare diariamente: eu mereço prosperar. Eu sou digno de abundância. Eu sou instrumento de prosperidade. Repita até que sua mente aceite. O subconsciente aprende por repetição e emoção. Coloque emoção na sua declaração. Sinta-se próspero antes de ser. Gratidão antecipada dissolve autossabotagem. Porque quando você agradece com convicção, você assume que já é realidade em construção. E existe ainda o último bloqueio, talvez o mais sutil, mas que determina quem realmente alcança prosperidade duradoura. Antes de irmos para ele, comente agora com força: eu sou digno da prosperidade. Escreva como quem quebra um teto invisível. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e venha refletir conosco todos os dias, fortalecendo sua fé, sua mentalidade e sua prosperidade. A transformação começa na mente, mas se consolida na ação diária. Nos vemos na próxima reflexão. Não é suficiente desejar. Não é suficiente acreditar. É preciso agir como se já fosse realidade. Existe um último bloqueio. Ele é sutil, ele é espiritual, ele é decisivo. Sétimo bloqueio: falta de fé aplicada. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas vivem dominadas pela dúvida. Dizem que acreditam na prosperidade, mas falam como quem já desistiu. Dizem que confiam, mas agem com medo. Fé não é sentimento. Fé é postura. Napoleon Hill ensinava que a fé é um estado mental que pode ser cultivado por repetição consciente. Você constrói fé da mesma forma que constrói músculos, treinando diariamente. Fé aplicada é orar e agir, agradecer e se mover, visualizar e executar. Não adianta apenas declarar: eu quero prosperar. É preciso viver como alguém que já decidiu prosperar. Isso significa organizar suas finanças, aprender continuamente, cuidar da sua energia, honrar compromissos, manter disciplina mesmo sem aplausos. Fé verdadeira elimina a desculpa, porque quando você realmente acredita, você encontra meios. Quando você duvida, você encontra obstáculos. Prosperidade é alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Se você pensa grande, mas fala pequeno e age com medo, existe incoerência. Mas quando você pensa com abundância, fala com gratidão, age com disciplina, o fluxo começa. E aqui está algo poderoso. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a certeza nasce. Quando você sente dentro de você, é questão de tempo. Essa convicção muda sua postura, muda sua energia, muda suas decisões. E decisões consistentes mudam destino. Mas existe algo ainda mais profundo. Prosperidade sem espiritualidade vira arrogância. Espiritualidade sem ação vira ilusão. Você precisa dos dois. Gratidão diária mantém seu coração alinhado. Ação diária mantém seus resultados em crescimento. Por isso, todos os dias declare: eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou instrumento de prosperidade. Eu agradeço pelo que já está a caminho. Faça disso um ritual.
Ore todos os dias. Fortaleça sua mente todos os dias. Alimente sua fé todos os dias. Porque a mente que ora com convicção e age com disciplina se torna imparável. Agora declare seu novo padrão. Comente com convicção: eu sou rico, abundante e próspero. E se essa mensagem despertou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para receber cada conteúdo que fortalece sua mentalidade e venha refletir conosco todos os dias. Porque prosperidade é construída diariamente. E a sua nova vida começa agora.